tudo que há em mim. Paz, igreja. Glória ao nome de Jesus. Alguém gostaria de dar um testemunho? Então vamos para a palavra. Se você puder abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus 25, 31. Quem for achando, dá um amém aí. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, ou como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Continua falando conosco por meio do teu Espírito. Nós te adoramos, no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava lendo esse texto hoje no meu devocional e o Senhor falou comigo de uma forma que talvez Ele nunca tinha falado nesse capítulo 25 de Mateus. Normalmente, a gente tem a mania, eu não sei, pelo menos eu, tenho a mania da própria divisão da Bíblia, que a gente chama, no estudo da palavra, de perícope. A gente pega a própria, quem faz isso? Pega o texto a partir da divisão ali, que nem no meu está assim, juízo final. Aí você lê aquela parte, entendendo que aquela parte é uma divisão do texto mesmo. Mas a Bíblia, quando ela foi escrita sem divisões. Foi o homem que foi colocando capítulos, versículos, subtítulos, divisões, para que pudéssemos estudar melhor as Escrituras. Então, normalmente, quando você vai ler a Bíblia, o que você deveria fazer? Você vai ler o capítulo 25, você lê um antes, pelo menos, o 24,
e um depois, e aí você consegue achar o contexto que aquele autor está desejando falar através daquela perícope, daquele pedaço que você está lendo. E eu tenho mania de olhar as perícopes pela divisão da minha Bíblia. Então, se você olha, eu não sei a sua Bíblia, mas o capítulo 31, ele tem um subtítulo aí em cima, do versículo 31, tem na sua Bíblia? Então a gente lê ali e você acha que está falando de um assunto à parte. E se você for olhar antes, nas Escrituras, se você pegar o capítulo 25 inteiro, ele começa falando das 10 virgens, depois ele fala da parábola dos talentos, e por último, ele fala sobre o juízo final. E se você lê isoladamente, tanto a parábola das 10 virgens, como a questão dos talentos, e essa última parte, a partir do verso 31 que eu li, você vai pensar que está falando sobre assuntos diferentes. E se você for ler, parece mesmo. E você consegue isolar, como se fosse uma perícope, ou seja, um pedaço, e você consegue distinguir o que cada um está falando. Mas, hoje, quando eu li o capítulo 25, eu olhei de uma forma macro, vamos dizer assim, e o Senhor me abriu os olhos para uma situação. Então, eu comecei a ler a partir do capítulo 31, e está falando daqueles que vão ficar de fora do reino dos céus. E se você olhar para essa parte, você vai ver que tem a ver com obras. Porque o Senhor veio e separou umas pessoas à direita, outras pessoas à esquerda, e o que ele falou foi sobre uma prática, porque ele falou assim: olha, vocês que estão à direita, vocês são benditos, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava nu e vocês me vestiram, eu fui estrangeiro e vocês me levaram para sua casa. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava doente, vocês foram me visitar. E o que eu acho mais assim legal do texto é que até os justos viram para Jesus e falam assim: Senhor, mas quando que a gente fez isso? E isso para mim denota uma prática natural. Sabe aquela pessoa que está acostumada a ajudar as pessoas, ajuda todo mundo? E tipo assim, para ela é tão natural que ela vira para Jesus e fala assim: mas quando? Porque eu não lembro de ter feito isso para o Senhor. E aí Jesus fala assim: não, quando você fez para cada um desses meus irmãos e irmãs, é a mim que estava me fazendo. E isso também serve para quem vai ficar de fora. Porque quem vai ficar de fora fala assim: Senhor, mas quando que a gente te viu nu e não te vestiu? Quando que a gente não te visitou? Quando? Ele falou assim: quando vocês deixaram de fazer, vocês estavam deixando de fazer para mim. E se você olhar o texto, você vai falar assim: nossa, mas Jesus está sendo rigoroso, se a salvação é por fé e não por obras, e ele está falando que quem vai ficar de fora é por causa das obras. E é aí que eu queria chegar com você, aonde o Senhor ministrou o meu coração. Se a gente pegar só esse pedaço que eu li, e analisarmos, parece que o Senhor está falando assim: olha, se você não fizer algo, você está de fora. Mas a questão não é sobre fazer algo, mas manifestar algo que você recebeu. Porque você olha para a parábola das 10 virgens e você foca no quê? No óleo. Aquelas que tinham óleo, aquelas que buscavam a presença, aquelas que foram diligentes, aquelas que pensaram na jornada toda e não só no momento, etc, etc. E logo na sequência vem a parábola dos talentos. E vocês conhecem, tem aqueles 2 que multiplicaram os talentos, e quando o Senhor voltou, ele falou assim: olha, Senhor, eu tinha 2, eu multipliquei, o outro que tinha 5 multiplicou, e aquele que tinha 1 enterrou. Está falando de algo que a gente recebeu para um propósito. Então, se eu olhar Mateus 25, de uma maneira macro, sem separar essas histórias, eu vou ver que eu tenho que ter óleo, porque o óleo da unção, ele fazia o que na Bíblia? Para que era o óleo?
O que significava o óleo? Por exemplo, quando Samuel foi lá na casa de Jessé ungir Davi, o que representava o óleo? Uma unção, amém. Mas o que mais? Uma capacitação para um propósito. Então, é aquilo que o Mateus falou aqui domingo, no final da minha pregação. A gente está pedindo poder, a gente está pedindo o toque de Jesus, para quê? Para que você quer ser cheio do Espírito? Para quê? Só para ficar dando mortal aqui, pirueta, sentindo arrepio, chorando, falando em línguas? Para quê? A unção, ela vem para um propósito. Então, o texto fala das 10 virgens, fala do óleo, que é uma capacitação para um propósito. Na sequência, o texto vem falando de talentos, que é algo que Deus te deu, para que você multiplique. Quantos estão entendendo? E no final, vem o fruto daquilo. Eu sou cheio do óleo, eu recebo talentos, e com os meus talentos, eu derramo amor sobre as pessoas, servindo. Como? Visitando o doente, visitando o preso, servindo o estrangeiro, dando comida. Quantos estão entendendo? Vocês estão vendo que são 3 etapas? O Senhor me enche de óleo, me enche de poder. Para quê? Para que eu multiplique, para que eu frutifique. E aí Ele me dá talentos. E eu, cheio desses talentos, eu me movo para servir os meus irmãos. Por isso que ele diz: Senhor, mas quando que a gente te viu nu? Ele falou assim: todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, desses meus irmãos e irmãs, a mim vocês estavam fazendo. Ou seja, eu recebi uma capacitação para fazer algo, eu multipliquei, ou seja, eu fui responsável com aquilo que Deus me confiou, e eu servi as pessoas. O fruto desse serviço foi o amor com as quais eu toquei, e isso mostra que eu sou salvo. Quantos estão entendendo? Porque não adianta, irmão, eu ser cheio do óleo e eu não multiplicar o meu talento. Se eu não multiplico o meu talento, eu não sirvo o meu irmão. Vocês estão entendendo que é uma cadeia? E não tem como a gente pular, e é por isso que está na ordem, porque se trata de um processo. Eu busco a Deus, eu sou diligente, eu sou responsável com aquilo que Deus deseja de mim, e por isso Ele me capacita com a unção, Ele enche a minha botija de óleo, e eu posso até dormir, porque todas as virgens dormiram, lembram disso? Eu não vou ficar lendo o texto por conta do horário, mas vocês lembram que houve um grito à meia-noite: ei, o noivo está aí! E aquelas que estavam diligentes, aquelas que tinham levado o óleo, reserva, entraram com o noivo. Isso mostra uma responsabilidade com o óleo, uma responsabilidade com a presença, uma responsabilidade com aquilo, uma troca. Quantos estão entendendo? Na sequência, o texto fala dos talentos, fala de uma responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. De que maneira você está servindo os outros com aquilo que Deus te deu? Como você está multiplicando isso? Porque, irmãos, eu penso que a grande questão de Deus com a multiplicação dos talentos, vai falar assim: poxa, mas o cara que enterrou, quando o Senhor chegou, ele devolveu para o Senhor o que ele tinha enterrado. Ele não usurpou de Deus. Né? Ele não olha, eu usei para fins escusos. Não, ele só não multiplicou. E aí você fala assim: poxa, mas o Senhor vai jogar ele fora onde tem ranger de dentes, porque ele não multiplicou? Ele não foi responsável com aquilo que Deus deu. E quantas vezes nós não somos responsáveis porque estamos correndo atrás do nosso, estamos querendo fazer da nossa vida, como o Vitor disse agora, irmãos, isso é seríssimo, e isso eu fui entender há pouco tempo, porque quantas vezes, e eu vou falar de mim para não falar de você, quantas vezes eu e a Bruna, a gente,
Quando a gente queria ter o Estevão, a gente tentou por quase 3 anos. E não vinha. Eu até achei, eu tenho algum problema, ou ela tem algum problema, um dos dois deve ser estéril. Mas depois eu compreendi que o Senhor enviou o Estevão no momento de luto meu particular, porque eu tinha perdido meu pai, e o Estevão veio para alegrar a minha vida. Foi como se Deus tivesse, e eu senti isso no meu espírito, que Deus estava me tirando um parceiro e estava me dando outro. E aquilo acalentou meu coração, e eu pude passar pelo luto. E eu entendi, falei assim, agora eu sei, porque o Senhor segurou um pouco. Mas a gente sempre pensou em ter um segundo filho. Mas todas as vezes que nós pensávamos, eu consultava Mamon, como disse o Vitor. Mas meu Deus, fralda é muito caro. Meu Deus, quanto que vai ficar essa brincadeira? E a gente estava passando por um período financeiro meio turbulento, então a gente foi deixando. Depois o nosso período financeiro melhorou, e a gente também foi deixando, porque estava consultando a nossa vontade. Será que eu quero? Quando na verdade nós deveríamos perguntar para o Senhor, Senhor, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Entende? Como ele disse a respeito do curso, quantos aqui entraram no curso, talvez não pela vocação, mas de repente, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, porque eu imagino ganha X. E de repente Deus podia falar para você, eu queria que você fosse professor, ganhasse menos, mas você ia cumprir o meu propósito. Quantos estão entendendo? Então o talento tem a ver com isso, tem a ver com eu multiplicar para o Senhor. E a última coisa, que é o servir as pessoas, é o fruto das 2 primeiras. De quem já tem o óleo e de quem já está multiplicando. Porque só quem tem o óleo e só quem já está multiplicando pode servir alguém com amor. Não tem como você vai falar assim, que nem Paulo fala lá em Coríntios 11, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar meus bens para os pobres. Que jeito você vai dar seus bens para os pobres sem amor? E como você vai ter amor se você não vai ter os processos anteriores? Se você não tem óleo, se você não está multiplicando e não está frutificando para o Senhor? Então, o Senhor me fez olhar para Mateus, capítulo 25, e enxergar um processo que nós precisamos passar. O processo de encher a nossa botija de óleo, ter responsabilidade com a presença. Porque se eu não tenho responsabilidade com a presença, tão pouco eu vou ter responsabilidade com o meu talento, tão pouco eu vou fazer para as pessoas. Sim ou não? Num segundo estágio, eu tenho que estar multiplicando os meus talentos. Para quê? Responsabilidade com aquilo que Ele me dá depois que eu sou cheio da presença. Porque Ele vai me encher da presença para quê? Talvez esse seja o problema da igreja hoje. A gente vai para o culto e a gente quer ser cheio do óleo. E talvez o Senhor está perguntando para nós essa noite, cheio para quê? Se você não vai dividir. Se você não vai multiplicar. Se você não vai servir. Se você não vai se comprometer. Se você não vai se doar. Se você não vai fazer. Porque, irmãos, amar é mais do que falar que ama. Jesus, eu te amo. Qualquer um pode falar. Me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Porque se eu tenho amor, eu vou fazer algo. Se eu tenho amor, eu vou ter responsabilidade. Se eu tenho amor, eu vou ser diligente. Porque senão, irmãos, a gente confunde. Eu vi um pastor falando essa semana e eu achei algo assim, que eu nunca havia pensado, algo simples. Ele falou assim, olha, se você vai em alguma igreja há algum tempo e você não está envolvido com nada, você é apenas um frequentador, você não é um membro. Você só frequenta. Membro é fazer parte. O braço é um membro do meu corpo. Nesse momento ele está servindo de suporte para o microfone, para a minha boca falar. Se eu tivesse sem os 2 braços, eu ia ter que ter um suporte aqui.
Quantos estão entendendo? Então, como que eu provo que eu amo a Deus? Qual que é a melhor maneira de eu dar uma resposta? Eu recebendo o óleo, mas fazendo alguma coisa com ele, multiplicando o meu talento. E depois que eu multiplico o meu talento, o que eu vou fazer? Como o homem que o Vitor disse na oferta, vou guardar no meu celeiro. Olha, antigamente eu só sabia cantar. Agora eu canto, prego, danço, sapateio, pulo, profetizo, interpreto línguas estranhas. E o que você vai fazer com isso, irmão? Só na igreja? Só de quinta? Só no domingo? Quantos estão entendendo? Existe uma responsabilidade. E nós precisamos entender essa responsabilidade. E eu creio que é por isso que nós estamos confusos. Por isso que o inimigo trabalha na nossa existência, na questão existencial, na questão da identidade. Eu não sei o que Deus quer de mim, porque muitas vezes eu estou como um obeso espiritual, recebendo nos cultos, mas eu não divido com ninguém. Essa palavra que você está ouvindo hoje, o que você vai fazer com ela? Ela te alimentou hoje. Amém, o que você vai fazer com ela? Luquinhas, se chegar alguém amanhã na pastelaria, reclamando, triste, você pode usar essa palavra. Quantos estão entendendo? Porque senão, irmão, fica uma coisa vazia, sem sentido. Para que Deus vai encher algo que Ele não pode usar? Deus quer sim que estejamos vazios, para que Ele encha, mas para quê? Ele quer te dar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você lembra da bênção? Quando Jacó vai abençoar os filhos, o que ele fala a respeito de José? Eu amo muito esse texto. Que ele fala assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. As suas folhas se estendem por sobre os muros. Ele está falando assim, José recebe, ele é uma planta, ele é um ramo frutífero, e ele está na fonte, e as suas folhas se estendem por sobre o muro, ou seja, ele vai abençoar outras pessoas, ele vai ser sombra para outras pessoas, frutos para outras pessoas, fonte para outras pessoas, porque ele está recebendo da fonte, mas ele não está parado ali só sugando, ele está estendendo por sobre o muro. É como se ele tivesse passado por esse processo. Ele recebeu o óleo da fonte, mas ele está multiplicando e está passando por sobre o muro. Ele está fora da igreja. Ele está sendo sombra fora da igreja. Ele está sendo sombra para quem está num calor causticante. Ele está sendo fonte no deserto para quem está com sede. É para isso que nós temos que estar cheios. É para isso que nós temos que receber o toque de Jesus, o poder de Jesus, o enchimento de Jesus, para que a gente possa transbordar. E o resultado disso, porque não tem como eu amar a Deus e não servir ao outro, irmão. Por isso que até os justos, ele fala, Senhor, mas quando que a gente viu o Senhor nessa situação? Porque era tão normal para eles fazer o bem, é tão normal frutificar, multiplicar, porque eles pegaram a responsabilidade daquilo que Deus deu e se comprometeram com a causa, a ponto de as suas vidas terem um resultado prático. Eu amo Jesus, mas eu não me relaciono com a igreja. Eu amo Jesus, mas eu não sirvo ninguém. Eu amo Jesus, mas eu não me dou para nada. Eu amo Jesus, mas eu não participo com o meu tempo, com os meus recursos, com os meus dons. Irmão, então para que você quer ser cheio? E sabe que esse texto, os 3 textos, ele tem um alerta. Se você for ler depois na sua casa, faz isso de lição de casa amanhã. Ou hoje, se você chegar em casa e tiver essa disponibilidade. Lê o capítulo 25, olha o que fala no final de cada texto.
no final das 10 virgens, diz que o noivo chegou e aquelas que estavam sem olhos saíram para comprar, e quando voltaram não dava mais tempo. Na parábola dos talentos, o Senhor que deu os talentos, um dia voltou para acertar as contas, e aquele que tinha enterrado já não tinha mais tempo de fazer algo. E nessa última parte, quando o Senhor chega no final da colheita e separa os da direita e os da esquerda, já não dava mais tempo. Sabe o que isso para nós é? É o Senhor falando, 1 hora não vai dar mais tempo. Sabe aquela pessoa que falou assim, não, assim que eu estabilizar financeiramente, aí eu vou me envolver. Olha, assim que eu arrumar um parceiro ou uma parceira, eu vou me envolver. Olha, assim que eu me achar preparado, pode ter certeza, eu vou me envolver. Olha, é que agora eu estou fazendo faculdade, e eu estou com trabalho, é muita coisa, eu tenho meu TCC. Olha, assim que tudo isso terminar, eu vou me envolver. Olha, assim que o pastor me der uma oportunidade, e eu pegar aquele microfone, aí eu vou me envolver. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode não dar mais tempo. Às vezes o noivo chegou, o Senhor da seara chegou, e chegou o grande dia da separação. E pode não dar mais tempo. E se você olhar o capítulo 24, que vem antes do capítulo 25, o Senhor está falando dos sinais da sua vinda. Então ele continua falando sobre a mesma coisa, com aplicações diferentes, mas que apontam para o tempo. Hoje, quando eu estava olhando, eu nunca olhei assim dessa maneira macro. Eu não tinha percebido que era um processo. Eu achava que Deus estava falando sobre o tempo, sobre a gente ser diligente, mas eu achava que as coisas estavam meio separadas. Hoje, quando eu olhei para esse texto, eu falei assim, cara do céu, o óleo é para um propósito, a multiplicação dos talentos é para um propósito e para um fim, que é servir o outro. Você já reparou que quando você consegue ser bênção para o outro, dá um sentimento de satisfação? Você pode não ganhar nada com isso, mas dá um sentimento que tipo assim, eu nasci para isso. Eu nasci para dar essa carona hoje, que essa pessoa estava precisando. Eu nasci para poder dar esse conselho para ela, que ela estava precisando. Eu nasci para fazer esse favor, para dar essa oferta, para dar esse abraço, essa oração, para dar esse beijo, para ir na casa dela, falar isso, para orar por ela que ela estava doente. Eu nasci para isso. Quem já sentiu assim? Não é gostoso demais? É o Senhor falando, o propósito final é esse. Se eu te encho e se eu multiplico, é para que você sirva, porque as pessoas só vão conseguir enxergar Jesus. O que Jesus fala lá em João 17? Ele fala, olha, o mundo vai saber que vocês são meus quando vocês amarem uns aos outros, servirem uns aos outros. Aí eles vão saber. Às vezes a gente quer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Olha, porque as escrituras dizem, mas se eles não veem fruto na sua vida, não adianta a escritura dizer. Olha, as escrituras dizem, mas você não dá bom dia para o seu vizinho, o que você vai fazer na África? Você não consegue servir o seu irmão, o que você vai fazer? O fruto é esse. Estive nu, me vestiste. Tive fome,
me deste de comer. Fui estrangeiro, me levaram para casa. Estava doente, foram me visitar. Estava na prisão, foram lá. Porque todo esse óleo, toda essa multiplicação tem que resultar numa ação prática. O evangelho é mais prático do que a gente imagina. E não tem como a gente praticar o evangelho só de quinta e domingo. A gente precisa tocar alguém. Por que você quer ser cheio? Às vezes a gente está aqui e fala, enche, Senhor, enche do teu Espírito, vem com o teu Espírito, queima, Senhor, toma, até me consumir, derrama. E eu acho que a grande pergunta de Deus seria, para quê? Porque se for só para você falar em língua aqui, dar uns pulos, cara, eu estou cansado disso. O que você vai fazer com isso? Você quer o óleo para quê? Você quer que ai Senhor, multiplica os meus dons. Tá, eu vou multiplicar para quê? O que você vai fazer com eles? Vai colocar num celeiro maior? Vai comprar um galpão maior e vai guardar? Ai Senhor, eu queria que o Senhor me desse dinheiro. Tá, para quê? Para que o Senhor vai te dar mais? Você não consegue ajudar ninguém. Você não consegue servir ninguém. Para quê? Quantos estão entendendo? É sobre isso. E se a gente não despertar logo, chegará o tempo que não haverá mais tempo. E aí a gente está enrolado. Ah, pastor, mas a salvação é pela fé. Mas qual é o fruto de um verdadeiro salvo? Ah, pastor, mas o ladrão da cruz não fez nada. E Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É porque Jesus não fez ele descer da cruz, irmão. Que se Jesus tivesse falado assim, eu vou dar mais uma chance para você ia ver se ele não ia fazer. Quantos estão entendendo? Que o Senhor possa despertar isso em nós. Para que tenhamos óleo, talento, para servir uns aos outros. Que o nosso prazer seja servir uns aos outros. E se a gente servir uns aos outros, irmão, a gente não vai ter falta de nada. Porque aquilo que falta em você eu tenho, aquilo que falta em mim você tem. A gente não vai servir falta de nada. Quem sabe a gente vai ser como a igreja de Atos. Aliás, a gente tinha que estar muito melhor, né? Porque a igreja de Atos é de muito tempo atrás. E a gente luta para ser como ela. A igreja começou daquele jeito. E a gente veio se perdendo ao longo do tempo, ao longo da história da igreja. Mas quem sabe um avivamento não começa através de um óleo, de uma responsabilidade com a presença, de uma responsabilidade com aquilo que Deus te concedeu como dom, e de uma responsabilidade de servirmos uns aos outros como igreja, para que possamos naquele dia, Ele falar assim, o reino que está preparado para vocês, desde a criação do mundo, bora, partiu. Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Sabe, muitas vezes, quantas vezes eu fui à frente, depois de uma pregação desse tipo, e o pregador falava assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu ia para frente, ajoelhava, orava, me comprometia, só que no outro dia eu não tinha responsabilidade. E aí vinha uma outra palavra desse tipo, depois de algum tempo Deus usava um outro pregador. Quem vai? Aí talvez a gente cante. E eu me despedi dos meus pais. Só que no outro dia a gente está lá, descompromissado com aquilo que a gente assumiu. E eu sei que é difícil, irmãos. É muito difícil, não é fácil. Estava conversando com o Mateusão antes do culto. Tem hora que você fica assim, Senhor,
Eu estou no time de quem? Porque a gente leva uma vida, deixa eu explicar, e talvez você vai se identificar com isso. Que nem já perguntaram para mim, eu já fui perguntado e já perguntei sobre. Que nem o Vitor falou na oferta. É errado ser rico? Ter bens? Não, é. Jó era o cara mais rico do Oriente, sabe o que é isso? É muita grana, era temente a Deus, era rico. Abraão era rico, Isaac ficou riquíssimo. Davi era rico, Salomão era rico. E qual que é o problema disso? Nenhum. Só que Paulo morreu decapitado, preso. Jesus morreu naquele estado que vocês sabem. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Estevão apedrejado, João tacaram ele no óleo fervente, como ele não morria, jogaram ele na ilha de Patmos, para ele morrer lá, esquecido. E às vezes a gente fica assim, qual dos times será que eu estou? Será que eu sou daqueles que eu vou gastar a minha vida e vou só levar pedrada? Ou será que Deus vai me permitir ter alguma coisa nesta vida? Irmão, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que se eu tiver óleo e multiplicar meus talentos e amar o próximo, naquele dia eu vou estar à direita. Abastado ou não? Livre ou preso? Vivo ou morto? Naquele dia eu vou estar à direita. E é por isso que eu oro. Vamos orar? Pai, nós oramos nessa noite. Debaixo do poderoso nome de Jesus e dessa palavra que é um alerta para nós, Pai. Deus, não nos deixe perder tempo. Senhor, as 3 palavras do capítulo 25 de Mateus fala de um tempo onde não haverá mais tempo para a gente fazer algo. Então, enquanto ainda há tempo, que o Senhor desperte o nosso coração para ser cheio do óleo, cheio da Tua presença, mas ter responsabilidade com ela. Que a gente possa multiplicar os nossos talentos, frutificando, mas para servir ao próximo. Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade, e isso não é abdicar da vida, mas viver a vida, sabendo que ela será gasta aos Teus pés, para fazer a Tua vontade. Nós oramos nessa noite, Pai, por um senso de propósito, um senso de pertencimento, um senso de responsabilidade com a Tua presença, um senso de urgência no serviço, um senso de urgência na prática do amor do verdadeiro Evangelho, para que naquele dia, quando o Senhor separar as ovelhas dos bodes, nós possamos estar à direita, herdando um reino que foi preparado para nós desde antes da criação do mundo. Porque a Tua palavra diz que o inferno foi preparado não para o homem, mas para Satanás e os seus anjos. E os homens que vão para lá, vão porque perderam totalmente o senso de responsabilidade com a presença, de propósito e de serviço, porque amaram suas próprias vidas. Então nos ensina, como igreja, a ter isso no coração, que nós possamos viver a vida, segurando tudo, de mãos abertas, de mãos leves, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, crendo na sua palavra e tendo responsabilidade com aquilo que o Senhor nos entregou, individual e coletivamente. Essa oração que fazemos, Pai, uma oração de responsabilidade, pedindo a sua ajuda, porque nós precisamos, no santo nome de Jesus. Amém e amém.